Você já se perguntou por que certas coisas que fazemos todos os dias, há décadas podem, de repente, se tornar perigosas? Já parou para pensar que um simples hábito noturno, algo que parece inofensivo, pode colocar sua vida em risco depois dos 70? Eu também não acreditava, até que vivi na pele o que vou contar agora. Tenho 72 anos. Já vi muita coisa, já ouvi conselhos de todos os tipos. Mas ninguém me avisou sobre isso. Nenhum médico, nenhum amigo, nenhuma reportagem na televisão. Porque quando a gente envelhece, o mundo começa a nos tratar como se soubéssemos de tudo quando, na verdade, estamos apenas aprendendo a viver de outro jeito. E foi exatamente nesse ponto da vida, em que achava que nada mais me surpreenderia, que aprendi uma das lições mais importantes sobre a noite, e sobre o perigo que mora nos detalhes. Durante anos, mantive um costume antes de dormir. Parecia normal, até saudável. Mas em uma noite qualquer, tudo mudou. E foi tão rápido, tão silencioso, que até hoje me pergunto como ainda estou aqui para contar. É por isso que preciso dividir isso com você. Porque talvez você ou alguém que você ama esteja cometendo o mesmo erro sem saber. E o preço que se paga pode ser alto demais. Você pode achar que é exagero. Pode pensar, isso nunca vai acontecer comigo. Eu também pensei assim. Até que o chão literalmente me faltou. E não estou falando só de quedas ou tonturas. Estou falando de algo mais profundo. Como nossos corpos, aos 70, 75, 80 anos, reagem de forma completamente diferente a pequenas decisões que antes pareciam banais. E como um gesto rotineiro, feito no momento errado, pode desencadear consequências irreversíveis. Se você tem mais de 70, ou conhece alguém que tenha, não deve ignorar isso. Porque o que vou revelar agora não é apenas um alerta. É uma chave. Um pedaço de sabedoria que a vida me entregou de forma mais dura. E pular um único segundo desse vídeo pode ser o mesmo que fechar os olhos bem na hora da virada. Então fique comigo até o fim. Porque essa pode ser a conversa mais importante que teremos, e pode, de verdade, salvar uma vida. Você já percebeu como, com o passar dos anos, começamos a ouvir o corpo de outra forma? Ele não grita, ele sussurra. E quem não aprende a escutar esses sussurros, mais cedo ou mais tarde, paga um preço alto. A verdade é que, depois dos 70, nosso organismo muda de forma silenciosa e profunda. O que antes era apenas um desconforto se transforma em risco. O que era rotina se torna vulnerabilidade. E o que era hábito inofensivo, pode ser o estupim de uma tragédia anunciada. Eu não sabia disso. Aos 72 anos, me considerava lúcido, independente e até um pouco teimoso, como muitos da minha geração. Eu fazia tudo como sempre fiz, cuidava da casa, lia meus livros, tomava banho à noite, como sempre. Parecia normal, até recomendável. Um banho relaxa, diziam. Ajuda a dormir melhor. E eu acreditava. Acreditava porque nunca ninguém me alertou sobre o que realmente acontece no corpo de um idoso ao cair da noite. Mas a fisiologia não mente. À noite, nosso sistema cardiovascular desacelera. A pressão arterial cai, a temperatura corporal se ajusta para o descanso, e o coração bate num ritmo mais delicado. Agora junte isso a um banho quente e prolongado, com a casa em silêncio, luzes apagadas e o corpo já se preparando para dormir. Você consegue ver o perigo se formando? Não é o banho em si. É o quando e como ele acontece. É o descuido de não entender que, depois dos 70, cada escolha precisa de atenção dobrada. Naquela noite, o que parecia só mais um banho se tornou um susto que até hoje ecoa em mim. Entrei no chuveiro como sempre. E ao sair, segundos depois, senti uma fraqueza súbita. Tudo girava. As pernas falharam. O coração disparou e depois pareceu sumir. Lembro de ter me apoiado na parede, tentando entender o que estava acontecendo. Foi ali, escorrendo água e medo, que percebi, algo tinha mudado, e eu não fazia ideia do que era. Meu corpo estava me avisando, e eu não tinha escutado. Fui ao médico no dia seguinte. Os exames não mostraram nenhuma grande anormalidade. Mas o cardiologista, um homem calmo e direto, me disse algo que nunca vou esquecer: seu corpo está envelhecendo de forma natural, mas seus hábitos não. O que era saudável para o homem de 40 pode ser perigoso para o de 72. Ele me explicou o impacto do choque térmico noturno, da hipotensão pós-banho, da desregulação súbita da circulação. Nada que se fale em voz alta por aí. Mas realmente. Muito real. Desde então,
comecei a observar e pesquisar. Conversar com outros idosos. Ouvir histórias. E me assustei com o número de quedas, desmaios, AVCs e até mortes que acontecem após o banho noturno em idosos. Muitas delas classificadas como acidente doméstico, quando na verdade são consequências de um erro comum, acreditar que o corpo aguenta tudo como antes. E é por isso que estou aqui. Porque o que descobri precisa ser dito. E essa é só a primeira parte da verdade. Você já parou para pensar em quantos dos seus hábitos diários você repete apenas porque sempre foi assim? Pois é aí que mora o perigo. A rotina, quando não repensada com o passar do tempo, se transforma em armadilha. Eu descobri isso da maneira mais dura. Porque o que parecia segurança era, na verdade, um ciclo invisível de risco acumulado. E o mais assustador é que ninguém fala sobre isso. Os manuais de saúde não gritam esse alerta. Os médicos nem sempre explicam. Mas a vida mostra. Durante anos, eu tive a mesma sequência noturna, um chá, um banho quente e cama. Achava reconfortante, familiar. Só que, aos 72 anos, aquela mesma sequência se transformou num ritual perigoso. E não é porque meu corpo enfraqueceu, é porque ele mudou. A termorregulação já não é a mesma. O coração, antes forte como tambor, agora exige pausas, cuidados, escuta. E o banho quente, em um corpo em desaceleração noturna, provoca um choque interno que a maioria subestima. Poucos sabem, mas o que você faz nas 2 horas antes de dormir pode definir se sua noite será apenas de descanso, ou o início de um colapso. Não são os grandes eventos que derrubam um idoso, são os pequenos hábitos somados, dia após dia, sem consciência. Banho muito quente, jejum longo, iluminação excessiva, até o simples ato de se levantar da cama rapidamente no escuro, tudo isso, para um corpo jovem, é suportável. Para o nosso, pode ser fatal. E aqui entra uma das verdades mais duras: o envelhecimento não avisa com bandeira vermelha. Ele vai silenciosamente trocando os sinais. A sede diminui, mas o risco de desidratação aumenta. A fome muda, mas a carência de nutrientes cresce. A sensibilidade ao frio engana, e o calor do banho parece um alívio, quando, na verdade, está acelerando uma queda de pressão silenciosa. É como viver num corpo com um novo manual, mas ainda seguir usando o antigo. Quando percebi isso, algo dentro de mim mudou. A teimosia deu lugar à escuta. Passei a observar os detalhes, a perguntar mais, a testar novos caminhos. Troquei o banho noturno por um morno pela manhã. Ajustei a alimentação, a luz do quarto, a velocidade dos meus movimentos. E sabe o mais curioso? Me senti mais vivo. Mais alerta. Não frágil, como muitos pensam que é o envelhecer, mas mais consciente. E consciência é liberdade. É isso que ninguém te conta: envelhecer não é o fim, é um novo começo. Um que exige atenção, sabedoria, humildade para mudar. Porque cada ajuste é um voto pela própria vida. Cada escolha consciente é uma chance de viver mais e melhor. E, no fundo, é isso que estamos fazendo aqui, reaprendendo a viver com o corpo que temos hoje. Com respeito, com cuidado, com presença. E tudo isso começa com a coragem de enxergar o invisível. Porque só assim, evitamos o inevitável. Você já sentiu que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal? É um incômodo que começa pequeno, como uma gota. Mas se repete dia após dia, e logo vira tempestade. Aos 72, eu percebi que muito do que me fazia mal, eu mesmo alimentava. Não por maldade, mas por hábito. Por confiar demais no conforto e duvidar da mudança. E talvez você também esteja aí, repetindo rotinas sem saber que algumas delas são as maiores inimigas da sua saúde. Por muitos anos, eu acreditei que resistir era sinônimo de força. Nunca mudei, nunca precisei, eu dizia. Mas veja, meu corpo mudou. Meus ossos já não têm a mesma densidade, meu equilíbrio já não responde no mesmo ritmo. A resistência virou teimosia, e a teimosia virou risco. Sabe qual é o maior perigo para quem passou dos 70? A ilusão de que se conhece o suficiente para não precisar adaptar mais nada. As pessoas ao redor, muitas vezes, não ajudam. Você está ótimo, dizem. Não parece ter essa idade. E a gente sorri, agradece, mas por dentro começa a se cobrar manter uma juventude que já passou. É como viver encenando uma peça que ninguém mais assiste. O banho quente, o jantar pesado, o sofá que parece abraço mas aprisiona. Tudo isso é apresentado como inofensivo, e é por isso que é tão perigoso. Nessa fase da vida, o que mata não é só o que você faz, é o que você insiste em não mudar. O colchão errado,
a cadeira baixa demais, os remédios misturados sem orientação, o copo de vinho em noites muito frias. São detalhes, eu sei. Mas a verdade é que são os detalhes que decidem o desfecho. A maioria dos acidentes domésticos com idosos acontecem em ambientes conhecidos, fazendo o que sempre fizeram. Parece contraditório, mas é exatamente isso que assusta. O perigo está em casa. Mas calma. Isso não é um chamado ao medo. É um chamado à consciência. Porque quando você começa a enxergar esses pontos cegos, você passa a ter o poder de escolher, de melhorar, de prevenir. E com isso, recuperar algo muito maior que a vitalidade. Você recupera o controle da própria história. E deixa de ser refém de rotinas herdadas, automáticas, silenciosamente destrutivas. E é nesse ponto que tudo muda. Quando entendi isso, deixei de ver os ajustes como perdas e comecei a vê-los como libertações. Não é abrir mão da vida, é garantir que ela dure mais. Que tenha mais qualidade, mais presença, mais alegria nas pequenas coisas. É dizer, eu escolho viver com inteligência. E isso, meu amigo, minha amiga, é uma decisão que pode mudar tudo. Você já parou para pensar no que fez nos últimos 30 minutos antes de dormir? Parece pouco tempo, eu sei. Mas é justamente ali, nesse intervalo silencioso entre a rotina e o descanso, que moram armadilhas que ninguém te contou. E eu falo por mim, foi nessa hora, tão aparentemente tranquila, que quase perdi tudo. Porque antes de dormir, meu corpo falava, e eu ignorava. Hábitos que construí ao longo de décadas pareciam inofensivos. Um banho quente e longo para relaxar, como eu sempre fiz. Uma taça de vinho para acalmar os nervos. A televisão ligada, com o volume baixo, só para fazer companhia. E às vezes, um remedinho extra, sem orientação médica, para ajudar o sono a vir mais rápido. Reconhece algum desses? Pois saiba que juntos, esses gestos têm um custo que só aparece quando já é tarde demais. O banho quente à noite, por exemplo, pode causar uma queda brusca na pressão arterial. O calor dilata os vasos, e quando você sai do chuveiro, especialmente sozinho, o risco de tontura e queda aumenta muito. Foi assim que um vizinho meu caiu. Bateu a cabeça. E não acordou no dia seguinte. Ele era saudável, lúcido, só não sabia disso. E ninguém avisou. Por que ninguém fala sobre isso? E o vinho? Ah, o vinho. Tão romântico, tão culturalmente aceito. Mas depois dos 70, o metabolismo muda. O álcool permanece mais tempo no organismo, interfere na qualidade do sono, aumenta o risco de confusão mental noturna e desidrata. Sem contar as interações perigosas com medicamentos. Sim, aquele mesmo remédio para pressão ou para dormir pode virar veneno quando misturado com uma taça inocente. A televisão ligada, que muitos usam como companhia, emite luz azul que engana o cérebro, inibindo a melatonina e dificultando o sono profundo e restaurador. O corpo descansa, mas não se recupera. E esse ciclo de exaustão silenciosa mina suas forças pouco a pouco. A longo prazo, isso afeta o humor, a memória, o equilíbrio e até o coração. Parece exagero? Eu também achava. Até viver na pele. E talvez o mais perigoso de tudo seja isso, achar que sempre fiz assim, e nunca aconteceu nada. Acontece, sim. Só que aos poucos. Em silêncio. Até que um dia, acontece de vez. E o que eu aprendi, do jeito mais duro, foi que mudar esses hábitos não é ceder à idade, é honrar a vida. Cuidar desses detalhes é como afiar uma lâmina antiga. Ela ainda pode cortar, ainda pode brilhar, se for tratada com o respeito que merece. Depois daquela noite em que tudo poderia ter terminado, eu decidi mudar. Mas não foi uma mudança brusca, radical, foi uma reconexão. Com meu corpo. Com minha história. Com a sabedoria que o tempo me deu, mas que por algum motivo eu havia parado de escutar. Eu precisei quase perder a vida para aprender a ouvi-la de novo. Mas você pode aprender agora. A primeira coisa que fiz foi resgatar o silêncio. Aquele silêncio profundo que antecede o sono, e que não é preenchido com telas, barulho ou distrações. Me dei de presente um ritual simples, luz baixa, música suave, um chá morno, não vinho. Um caderno ao lado da cama, onde escrevo 3 coisas boas do meu dia. Parece simples, né? Mas isso mudou meu jeito de dormir. E, sem exagero, mudou meu jeito de viver. Troquei o banho quente da noite por um banho morno no fim da tarde. Com calma. Sem pressa. E aprendi que o cuidado comigo não é luxo, é sobrevivência. Passei a entender os sinais do meu corpo. A sede disfarçada de cansaço,
O estômago reclamando baixinho, a mente pedindo descanso, não distração. E o mais importante, parei de ignorar o que sentia só porque sempre foi assim. Redescobrir a beleza da rotina. Deitar sempre no mesmo horário, respeitando meu sono como um templo. De não levar o celular para a cama. De respirar fundo antes de fechar os olhos e agradecer, não pelo que eu tenho, mas por ainda estar aqui. Porque, depois dos 70, cada noite bem dormida não é apenas descanso. É um voto de vida. É um ato de amor por mim mesmo. E sabe o mais surpreendente? Ao mudar minhas noites, meus dias mudaram. Acordo com mais disposição. Caminho melhor. Lembro mais das coisas. Fico menos irritado, mais presente, mais grato. Eu voltei a sonhar, e não só enquanto durmo. Voltei a fazer planos, a sorrir com pequenas conquistas. Meus netos dizem que estou mais aceso. E talvez estejam certos. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto inteiro. Então, se você tem mais de 70, ou conhece alguém que tem, entenda. A forma como você termina o dia pode decidir como, e até se, você começa o próximo. O que parece pequeno agora pode ser a peça que falta para que sua saúde, sua paz e sua alegria se encaixem de novo. Não ignore isso. Sua vida é preciosa demais para ser deixada no modo automático. Cuide da sua noite, e você vai ver sua manhã florescer como nunca antes. E agora que você chegou até aqui, pare um instante. Respire fundo. Não é apenas o fim de um vídeo, é talvez o início de uma nova forma de viver. Quantas noites você passou ignorando sinais, repetindo hábitos sem questionar, acreditando que é assim mesmo depois de certa idade? Quantas vezes você se esqueceu de si enquanto cuidava de tudo e de todos? A verdade é que envelhecer não é o fim de um ciclo, é a chance mais bonita que temos de recomeçar com consciência. De usar tudo o que já vimos, vivemos e suportamos para viver melhor, e não apenas mais. Depois dos 70, cada escolha tem peso, mas também tem poder. E o que você faz antes de dormir talvez diga mais sobre sua vida do que você imagina. A sabedoria não está em fazer o que todo mundo faz. Está escutando aquilo que o corpo sussurra antes de gritar. Está em abandonar velhos hábitos que já não servem, mesmo que tenham sido fiéis companheiros por décadas. Está em reconhecer que você ainda tem tempo, não para repetir o passado, mas para orá-lo com um presente mais leve, mais lúcido, mais seu. Se uma vida pode mudar por causa de um detalhe antes de dormir, imagine o que mais você pode transformar. Está tudo aqui, dentro de você. Não é tarde demais. Não é pouco demais. E, principalmente, você não está sozinho. Eu estou aqui. Outras pessoas como nós também estão. E todas elas estão reaprendendo a viver com dignidade, prazer e liberdade. Afinal, o que é o envelhecer, se não um convite profundo à autenticidade? Agora, você não precisa mais provar nada a ninguém. Só precisa lembrar, com firmeza e carinho, a sua história ainda está sendo escrita. E talvez, só talvez, a parte mais bonita comece agora. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se te lembrou de algo que vale cuidar ou despertou uma vontade de mudar, então se inscreva aqui no canal. Não para seguir modinhas, mas para caminhar junto. Esse espaço é feito para gente como você e eu, que já viveu muito, mas ainda quer viver melhor. E toda semana tem mais reflexões como essa, mais partilhas, mais caminhos possíveis. Porque a vida não acaba com a idade. Ela começa de verdade quando a gente escolhe despertar.